E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais uma História na Veia. Hoje vou comentar aqui um pouco sobre os primeiros empreendimentos institucionais aí da coroa portuguesa na colonização das terras aqui hoje brasileiras. Então são eles as feitorias e por outro lado as capitanias hereditárias que aconteceram ali, esses empreendimentos, na primeira metade do século XVI, ali do século de 1500. Antes disso, vamos àquela introdução. Você que está assistindo esse vídeo, curte aqui embaixo, se inscreve aqui no meu canal e se gostar mesmo da reflexão, compartilhe aí com seus amigos, apita aqui o sininho para quando tiver novos vídeos você ser avisado. Vamos lá à reflexão então. As feitorias eram uma prática já consolidada pela coroa portuguesa que estabelecia esses entrepostos comerciais normalmente ou em ilhas próximas à costa ou de fato na costa. Essas feitorias eram administradas então por um sujeito nomeado pelo próprio rei, que era o feitor. Esse sujeito era o responsável pela organização e pela representação, dizendo então que aquela feitoria era ali da coroa, era administrada pela coroa portuguesa. Representava então os interesses comerciais dos portugueses. Esse empreendimento foi adotado, ele já era dominado pela coroa e ele foi adotado no Brasil, né, nesse início da colonização, mas ele não era suficiente, pois essas terras recém-encontradas, elas eram carregadas de muitas expectativas, ou seja, outros países europeus desejavam explorar essas terras também e se o conseguissem o fariam. Então o sistema de feitorias não foi o suficiente. Então a coroa portuguesa lá na década de 30 do século XVI criou o sistema de capitanias hereditárias. Dividiu várias porções, 15 porções, e nomeou 12 donatários que seriam aí os responsáveis por administrar a exploração e a colonização nessas terras. Os donatários, eles eram ali normalmente da pequena nobreza, ganhavam esse presente, esse pepino aí, na verdade, que era administrar uma terra aqui onde hoje é o Brasil, muito distante lá de Portugal, muito distante da corte. Então muitos nem vieram ao Brasil, esse empreendimento também não foi bem sucedido. Outros vieram e conseguiram ali criar o que depois seriam vilas, e até alguns estados brasileiros hoje estão marcados ali aonde eram essas capitanias. É exemplo da capitania de Pernambuco, que foi uma das mais bem-sucedidas, administrada por um sujeito chamado Duarte Coelho, que introduziu então aí o plantio de cana-de-açúcar aqui nessa região. E a outra capitania, que pode-se dizer que foi bem-sucedida, é de São Vicente, onde hoje está a região ali de São Paulo, e essas pessoas que lá estavam, eles se especializaram ali em capturar e escravizar indígenas. Então, por isso, eles consideraram aquele empreendimento bem-sucedido. Mas o sistema de capitanias hereditárias, que tinha esse donatário, que era o administrador, ele era responsável pela exploração na região, ele poderia, então, também doar ali terras a outras pessoas e cobrar destas impostos. Ele não recebia muitos apoios da coroa para fazer isso, financeiro no caso, mas a coroa, por outro lado, cobrava ali uma parte dos seus possíveis lucros, uns 10% ali do dízimo. Então, esse empreendimento ele acabou fracassando, por quê? Porque ele sofreu resistência dos grupos indígenas que não queriam, por um lado, ser escravizados e por outro lado estavam defendendo a posse da terra, a posse legítima deles ali daquela terra, e também por não ter o apoio necessário financeiro da coroa. Então, no final lá da década de 40 do século XVI, esse sistema foi substituído pelo sistema de governo geral. Mas esse é assunto para outro vídeo. Eu queria falar hoje era sobre a primeira tentativa com as feitorias, a segunda tentativa com as capitanias hereditárias. Ambas as tentativas, de certa maneira, fracassaram, porque, como eu já afirmei aqui em outros vídeos, a colonização é um empreendimento que vai ser bem sucedido do ponto de vista português com a ocupação, com a exploração, com a colonização, certo? Então ela acontece em várias etapas, essas são tentativas institucionais de controlar a região. Elas não são completamente bem sucedidas, pois não controlam 100% os grupos indígenas que não aceitam aquilo naquele momento, e também não impede que outros grupos europeus invadam
terras aqui, invadam não, né? Ocupem, tentem ocupar também terras que estavam aqui, teoricamente, sob o comando português, só que só estão de fato sob o comando quando se tem ali uma ocupação, uma vila de colonização, algo mais instituído. Não é simplesmente você dizer essa terra pertence à coroa portuguesa, isso não significa nada. O que significa de fato é quando as pessoas vêm aqui, pisam, derrubam árvores, né, entram em contato com os indígenas, escravizam, guerreiam. A colonização se dá em meio a esses muitos conflitos. A gente passa por essas decisões institucionais porque elas aconteceram e elas direcionaram a história, né, ao menos a história desse empreendimento aí, que é a da colonização, essa tentativa de ocupar esse território que é hoje aqui o Brasil. Então era isso. Na próximo vídeo, né, eu vou falar aqui no História na Veia sobre o que foi então o governo geral e a gente dá prosseguimento aí ao nosso percurso pela história do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, curtam, compartilhem, comentem. Toda semana tem vídeo aqui no canal. E é isso aí, valeu!